Querida igreja, hoje queremos falar um pouco a respeito da oração, nessa devocional pela manhã, nesse culto da família. Sempre deixamos uma recomendação bíblica para o coração de todos os irmãos, para que possamos desfrutar também de um pedacinho da palavra de Deus no nosso coração. E o texto que eu vou falar hoje, em Mateus capítulo 6, os versículos 6 e 7, é só um lembrete a respeito de recomendação desse púlpito para vocês. Cuide da sua vida de oração. Cada vez mais a gente percebe, no dia a dia da vida de todos que vivem nesta cidade, nós estamos ocupados demais e estamos nos esquecendo de algo fabuloso, que é uma vida de oração. É interessante perceber que todas as religiões do mundo têm um momento de solitude na presença de Deus, e eles praticam isso como uma forma de buscar a divindade. Nós cristãos fazemos do nosso momento devocional, nosso momento de oração, nosso momento de leitura bíblica o momento mais precioso da nossa vida. Só que quanto mais a humanidade tem evoluído, quanto mais estamos conectados todos em redes sociais, parece que tem uma doutrina que tem fugido dos nossos corações. É realmente uma vida devocional. E hoje eu quero falar especificamente uma lembrança a respeito da vida de oração, que nós precisamos cuidar da nossa vida de oração. Nós precisamos cuidar desse aspecto. O que nós estamos percebendo hoje é que somos uma igreja forte, somos uma igreja que realiza grandes coisas no Brasil inteiro. Acabei de vir essa semana de uma reunião em Brasília com as maiores denominações desse nosso país. O que a gente percebe é que Deus tem feito muita coisa nessa nação e a gente só pode agradecer a Deus pelas oportunidades de pregação que o povo de Deus tem tido com todos os meios de comunicação. Inacreditável. Nunca se falou tanto de Cristo nesse tempo, mas enquanto todos aqueles homens falavam e davam o seu depoimento, no meu coração eu me relembrei daquela frase que tenho repetido por anos aqui desse púlpito. Os discípulos de Cristo Jesus não disseram para Jesus: Senhor, nos ensine a abrir os olhos dos cegos, nos ensine a fazer milagres, nos ensine a fazer maravilhas. Eles só fizeram um singelo pedido a Jesus Cristo: ensina-nos a orar. Por quê? Querida igreja, eles sabiam, pela própria vida de Jesus Cristo, que o segredo da vida e do ministério de Cristo Jesus repousava numa vida de oração. Quantas e quantas vezes os discípulos estavam ocupados com as tarefas que Jesus estava lhes impondo, e Jesus Cristo saía a um tiro de pedra, 50 metros de distância, ia ali orar a Deus e depois voltava para estar com seus discípulos. Ele acordava nas vigílias da noite para orar a Deus, para sondar o coração de Deus, para depois realizar a obra que Deus tinha dado a ele. A oração é o centro nervoso do ministério de Cristo Jesus. A obra de oração de Cristo Jesus é predominante desde o início do seu ministério até o fim do seu ministério. Mas há um vínculo perdido na igreja de hoje. E esse vínculo é oração. Não temos cuidado muito da nossa vida de oração. Temos feito tantas coisas, às vezes por puro ativismo religioso, é verdade, mas temos negligenciado a nossa vida de intimidade com Deus através da oração. E as demandas da vida são tão intensas que a gente está trocando atividades por aquele momento precioso e singelo de oração que todos nós precisamos ter. Então vamos fazer rapidamente, antes de lermos o texto, como foi a sua vida de oração nesta semana, por exemplo. Quais foram os horários que você separou para conversar com Deus? Me desculpe perguntar, mas quanto tempo você passou em oração essa semana? Quanto tempo você investiu em oração? Tem gente erroneamente que diz: quanto tempo eu gastei em oração? Irmãos, não se gaste em oração.
Oração é investimento, irmãos. Quanto tempo você passou em oração essa semana? Quanto tempo da sua vida você dedicou na janela da tua alma voltada para uma vida de oração? Mas por favor, como sempre dizemos, vamos tirar aquela oração do alimento. Sabe aquela oração quase que instantânea? Que você faz na hora, principalmente dependendo da intensidade da fome que você tem. Tem alguns que são esfomeados e só dizem em nome de Jesus, amém. E alguns são tão esfomeados que não precisa nem orar, porque se Deus ajudar, vai ser um desastre. Tanta é a fome. Não vale aquela oração, não no sentido de não vale, mas eu não estou computando no meu raciocínio aquela oração que você fez com seu filho na hora de dormir. Se é que você ora com teu filho na hora de dormir, né? Porque tem pai que deixa os filhos desguarnecidos à noite, não tem nenhuma oração naquele quarto. Tem o Super-Homem, Rei Leão, mas não tem oração. Já pensou uma criança que vai dormir sem oração do pai? Sem oração da mãe? Você imagina um homem que sai para o trabalho sem oração da sua esposa? Filhos que saem para esse mundo terrível sem a prevenção e a defesa de uma oração de quem sabe a mamãe que fica? Estamos correndo grandes riscos, porque estamos negligenciando uma vida de oração. Por favor, eu estou aqui hoje para lembrar a vocês, cuide da sua vida de oração. Porque as pessoas que eu conheço, que são firmes na oração, são inabaláveis diante de qualquer coisa que lhes possa acontecer. Não tem nada que possa abalá-los, porque eles estão firmes, fundamentados numa vida dedicada de oração. Talvez você tenha feito muita coisa para Deus esta semana, mas não se dedicou à oração. Ativismo religioso por ativismo religioso vai nos levar a lugar nenhum. Nenhum. Porque a vida de oração, ela é maravilhosa. Quanto tempo de solitude você tem passado na presença de Deus? Estamos falando isso desde os primeiros dias de janeiro desse ano. Qual é o tempo que você tem dedicado à oração? Quando a gente subtrai o tempo de oração, eu quero dizer que o inimigo das nossas almas tem uma lista de emergências para você cumprir. Pode ter certeza que ele vai te ocupar. Porque o inimigo das nossas almas não se preocupa com um crente de pé. O inimigo das nossas almas não se preocupa com um crente que diz que faz grandes coisas para Deus. O inimigo das nossas almas treme quando vê um crente de joelho. Porque o crente de joelho é uma ameaça frontal às hostes espirituais da maldade, aos príncipes das trevas, a potestades que dominam este século. É um crente de joelhos. Eu conheço crentes que fazem muitas coisas, mas não dobram os seus joelhos, não têm um tempo de solitude na presença do Pai. Talvez seja por isso que o Evangelho tenha crescido tanto no Brasil, mas ainda parece que o desafio de transbordar um avivamento nessa nação está longe por acontecer. Porque esse reavivamento espiritual depende de uma igreja de joelhos. Irmãos, estamos andando muito de pé e temos nos ajoelhado bem pouco. Hoje, na apresentação dos bebês, fiquei emocionado, mais uma vez, ver um casal que chegou para a apresentação, e chegaram para esse santuário e se ajoelharam, como quem diz: Deus, fale ao nosso coração, abençoa a nossa vida. Eu sei que aquela oração foi muito singela. Depois aquele casal teve até dificuldade para ficar em pé e depois se sentar, por causa dos dias e dos anos. Mas nunca perderam um bom hábito de, chegando para a casa do Deus Altíssimo, se ajoelhar e dizer: Deus, fale ao meu coração nesta manhã, abençoe a minha vida, porque sem a tua presença no meu coração,
nada sou, nada posso fazer. É comovente, é comovente. E é claro que eu não estou falando só de se ajoelhar, porque nessa semana funcionários contratados andaram ajoelhados, instalando e refazendo o carpete da igreja, esse carpete de baixo custo. Eu também os vi ajoelhados, só que eles estavam ajoelhados para trabalhar. E até brinquei com eles, olha, na igreja a gente tem que trabalhar de joelhos mesmo. Eu acho que eles nem entenderam o que eu queria dizer. Mas você entende o que eu quero dizer. Estar de joelhos é a posição mais preciosa que Deus quer te ver. Porque Deus dá graças aos humildes e simples de coração. Ele dá graça àqueles que são quebrantados de coração. E para um judeu, quando se fala a palavra quebrantado, significa eles já estão prostrados, eles já estão de joelhos. Essa é a tradição rabínica. Quebrantado, já estão de joelhos, já estão com o rosto em terra, já estão se humilhando num gesto de devoção ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque afinal, esse é o nosso Deus e Deus de amor. Vamos ler o texto? A lembrança do coração de Deus para o nosso coração. Assentados como estamos, vamos ler Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Disse assim o Senhor Jesus: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Amém. Querida igreja, o caminho que Jesus Cristo nos ensinou da oração secreta é o segredo secreto da minha vida e da tua vida. As orações públicas no tempo de Jesus Cristo era algo inacreditavelmente alarmante. Normalmente, principalmente os fariseus, na hora de orar, eles ficavam no lugar elevado, fechavam seus olhos, batiam no seu peito e oravam a Deus para que todas as pessoas percebessem que o fariseu estava orando. Você acredita que no tempo de Jesus, o que os pobres, os mendigos, os pedintes daquele tempo mais esperavam, é quando um fariseu subia num lugar elevado, numa pedra, e atrás dele havia um servo tocando uma trombeta, e ele então começava a dar esmola para os pobres. Mas Jesus Cristo, fazendo a radiografia da vida deles, diz: eles fazem isto com a motivação errada. Eles querem ser reconhecidos pelas pessoas. Mas ele diz: isso não vai acontecer com o meu povo. Meu povo não será um povo assim. Não suba no palanque para fazer as suas doações ou fazer as suas orações. Não. Vão para o secreto do seu quarto. E lá no lugar mais íntimo da sua casa, você vai orar a Deus. E o teu Pai que vê o secreto, te vendo no lugar secreto, Ele vai contemplar o que deseja o seu coração. Qual é o teu lugar de oração? Qual é o teu lugar secreto? Me parece que Jesus Cristo está dizendo aqui que eu tenho que ter o meu lugar escolhido, premeditado, propositado, intencional. É o meu lugar de oração. Se eu perguntasse por um momento aos seus filhos e à sua descendência, qual é o lugar de oração do papai e da mamãe? Talvez eles dissessem para mim: eu acho que eles oram na hora de dormir, pastor. Quando os dois estão deitados, olhando para o teto, os dois oram a Deus. Porque eu não consigo vê-los em nenhum canto da nossa casa orando a Deus de maneira intencional. Quando eu falo dessa oração secreta, eu posso me lembrar daquela mulher gigante
Susana Wesley, que não tendo naquela casa apertada um lugar para orar, depois de servir os seus filhos na alimentação matinal, ela dizia para os filhos: fiquem quieta porque a mamãe vai orar agora. E ela não tinha um lugar, porque a casa era apertada demais com tantos filhos. E Susana Wesley pegava o seu avental e cobria o seu rosto. E todos os filhos silenciavam, porque sabia que a mamãe naquele momento estava no lugar secreto, orando ao Pai Eterno. Se hoje podemos olhar para a história e ver um reavivamento do metodismo no mundo inteiro, nós devemos a uma mulher com avental no rosto, dizendo para os seus filhos: fiquem quietos, porque eu estou entrando na presença do Pai, em oração, em favor da minha vida e da vida de todos nós. Nós estamos precisando de mais Susana Wesley, com avental colocado no seu rosto, e dizendo: Pai, eu quero me abstrair de todas as minhas responsabilidades, mas quero dizer ao Senhor que a oração é o ponto mais importante da minha vida. E os seus filhos foram os homens mais importantes da Inglaterra antiga, e avançaram por todas as partes do mundo. E quando você passar hoje na frente de uma igreja metodista, não se esqueça de uma mulher com avental no rosto, fazendo do meio da sua cozinha, ao lado da lareira, o seu lugar secreto. Porque é do lugar secreto é que o Deus que vê em secreto vai responder à oração do nosso coração. Estamos ocupados demais para orar ao nosso Deus. Estamos cheios de atividade e não temos mais o nosso lugar secreto. Naturalmente sabemos que Jesus Cristo, ao falar do quarto, o que Ele está dizendo aqui, amada igreja, é um segredo. É o segredo dos segredos. Se você quer ser um homem ou uma mulher bem-sucedido na vida, faça do teu lugar secreto o lugar público das suas orações. Faça do seu lugar secreto o lugar onde que o mundo passa e a sua vida é realçada. Porque Deus continua procurando pessoas que buscam a cada dia um lugar secreto, porque é ali que Deus responde às orações. A oração secreta é a oração do íntimo da alma de alguém. Parece que Jesus Cristo aborrece vãs repetições, como se fosse ladainhas. Repetir de maneira repetitiva uma oração, achando que por repetir uma oração dezenas, centenas de vezes nós seremos ouvidos. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer ter relacionamento pessoal conosco. Deus quer conversar conosco. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer entender a nossa súplica. E o lugar secreto é um lugar especial. E eu sei que todos nós andando sempre procurando desde criança o lugar do tesouro secreto. Pode povoar a sua mente com um lugar secreto, porque esse lugar existe. É todo lugar que você marca para ter um encontro com Deus e dizer: este é meu território na presença do Pai. Muitas vezes é um sofá num cantinho, muitas vezes é a nossa própria cama, muitas vezes é um outro lugar retirado da nossa casa, onde fazemos daquele lugar o nosso lugar secreto. Eu quero animá-los, porque parece que crentes vencedores, eles nascem, eles emergem, eles surgem desses lugares secretos. Se a oração não pode ser repetição, vãs e até profanas, então eu gostaria que houvesse espontaneidade na sua oração. Oração secreta sim, mas oração espontânea.
semelhante de uma criança. Você já viu seus filhos orando? Você consegue ver vã repetição na vida deles? Não, não dá para ver, não dá para notar. Já viu uma criança orando? Nós temos que aprender a orar com eles. Como precisamos orar? Como uma criança ora. Fala com o pai espontaneamente o que está no coraçãozinho deles. Não tem entremeio. Não tem rodeios, é aquilo. Eu me lembro muitos anos atrás no Morro do Formiga, no Rio de Janeiro, quando nós pedimos para aquelas crianças daquela comunidade fazer uma oração, e eu perguntei, quem quer orar? E eu me lembro que um dos meninos levantou a mão, e eu disse, vem aqui na frente, vem orar. E ele foi orar. E ele chegou lá do meu lado e ele disse assim, Papai do céu, eu preciso tanto de um tênis para vir na igreja, porque o meu chinelo está muito velho. Me ajuda, me dá um tênis. Em nome de Jesus, amém. Eu fico imaginando a mãe daquele menino que era crente muito antiga, fazendo oração por um tênis. Talvez chegasse na presença de Deus dizendo, Senhor Deus, amantíssimo, Criador do céu e da terra, e faria o seu apelo. Não, me parece que oração espontânea é a oração certa do lugar secreto. Quando você diante de Deus abre o seu coração, quem sabe com voz, às vezes com a voz embargada, às vezes com lágrimas, às vezes com dor transpassando a sua alma, mas você dizendo ao Pai eterno o que você precisa. Tão simples, tão profundo, tão necessário, mas tão pouco praticado nos dias de hoje. Que pena. Mas me parece que a oração não é só secreta nesse texto, não é oração só espontânea, mas é uma oração intencional. Porque Jesus Cristo está dizendo, quando você fechar a porta, ore ao seu Pai de maneira intencional. Ore mesmo. Pode pedir ao Pai. E quantas vezes nós não temos essa intencionalidade nas nossas orações? Nós somos simplesmente sugestivos, dizendo, Pai, perdoa a multidão dos meus pecados. Você já ouviu uma oração assim? Perdoa a multidão dos meus pecados. E aí Deus nos ensina que oração para pedir perdão do pecado é no varejo e não no atacado. Deus sabe todos os nossos pecados, mas didaticamente Ele quer nos ensinar a confessar os nossos pecados um a um, para que a gente possa crescer espiritualmente. Não vá no atacado. Senhor, abençoe toda a minha família. Não, vai orar no varejo. Senhor Deus, aquele menino está dando trabalho. Senhor Deus, ele foi apresentado e consagrado ao Senhor. Traga ele de volta. E onde ele estiver agora, Senhor Deus, fale o coração dele. Há uma intencionalidade na oração. Por isso Jesus disse assim, evite vãs repetições, evite chavões na sua oração, seja intencional na sua oração. E onde que a gente aprende mais a respeito da oração intencional? É na igreja, nas orações públicas nossas. Já viu um momento de oração na escola bíblica dominical? Sempre alguém diz assim, vamos orar. Nessa igreja, por exemplo, não há nenhuma reunião de diretoria administrativa, pastoral, que a gente não comece dizendo, vamos orar por quem? Os nomes são declinados, os nomes são anotados, para ficar na lista nossa e para a gente carregar conosco, para que a gente possa ter uma lista de oração. Porque sem ela, nós simplesmente aprendemos a orar no atacado. Senhor Deus, abençoe todos os necessitados da igreja. Senhor Deus, abençoe todos os desempregados. Essa pode ser oração pública, porque é uma oração geral que a gente faz aqui na frente.
Mas a oração intencional é aquela que você dá nome, é aquela que você anota, é aquela que você tem o bom hábito do caderno de oração. Aqui nesta igreja há pessoas que têm o seu caderno de oração, anota o dia que pediu e depois já estica na frente, já escrevendo assim, o dia da resposta. E anda no meio de vocês e diz assim, Deus já respondeu? E todos eles me dizem a mesma coisa, os nossos intercessores. Pastor, o senhor acredita que eu fui falar com o irmão, se Deus tinha respondido, ele perguntou para mim, respondido o quê? Até quem pediu já se esqueceu. Tem que haver uma intencionalidade na nossa oração. Como gosto de dizer, quando alguém pede para você orar por alguma coisa, você ora, de preferência na hora. Não deixe para outra hora, ore agora. Porque a oração intencional é aquela que Jesus Cristo diz, você tem um tempo para orar, ore, dedique-se à oração. Esse é o segredo de todas as coisas. Lembrando que eles não pediram para Jesus, nos ensine a fazer milagres, mas eles disseram, nos ensine a orar. Mas parece que a oração não é apenas secreta, não é só espontânea, não é intencional, mas ela é devocional. O que é algo devocional? A gente faz de maneira sistemática e faz disto uma devoção em nossa vida. É o teu estilo de vida, você tem que ser conhecido como um homem de oração, uma mulher de oração. Um jovem que ora a Deus, diferente de todos os outros. Porque isso faz parte da sua vida devocional, é a tua devoção de todos os dias. Isso é simplesmente maravilhoso, é grandioso. Dias atrás, no banco onde eu tenho conta, a gerente principal disse assim, pastor, será que o pastor poderia vir aqui uma vez por semana para fazer uma oração por nós, antes do expediente começar, com quem estiver aqui? Nós precisamos muito de oração nesse lugar, precisamos da ajuda de Deus. Os desafios são imensos numa instituição como esta. E aí você vai lá naquele lugar, o que você faz? Você faz daquele momento um momento devocional. Momento em que você diz para as pessoas que nem sabem orar, não têm comunhão com Deus. Quantos de vocês têm pedidos, necessidade? Vem aqui perto, eu quero orar por vocês. A gente menciona um texto da palavra de Deus que nos sugere a vida de oração e oramos por aquelas pessoas. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Então eu quero perguntar agora, qual que é a devoção da tua vida? Qual foi a última vez que você conversou com o Pai? E disse, Pai, eu estou me aproximando do lugar secreto. Eu quero te agradecer por esse dia. Quero colocar esse dia nas tuas mãos. Quero te agradecer por esta noite de descanso que o Senhor me deu. Obrigado pelas tuas misericórdias que foram renovadas nesta manhã. Eu quero lembrar todo o meu ser que o Senhor é bom, como acabamos de cantar com a equipe de louvor. O Senhor é bom em todo o tempo. Eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. E Pai, agora me ajoelho diante de Ti e faço desse momento o meu momento devocional na Tua presença. Eu quero lembrar o meu corpo inteiro de que eu estou na presença do Pai, presença de onde eu não posso sair, mas eu quero dedicar agora esse tempo para orar ao Senhor. E faça a sua oração. Não estamos falando quanto tempo você vai passar de joelhos, o que você vai falar a Deus. Isso é território secreto, isso é território íntimo. É você e Deus, é você e o Senhor. É você, um avental no rosto, e o Deus que tudo ouve e realiza os milagres. Não há nenhuma igreja bem-sucedida na face da terra que não seja uma igreja onde muitos oram por ela. Não há nenhuma família bem-sucedida sem oração. Não há filhos bem-sucedidos na vida sem a oração. A oração é o óleo santo que lubrifica a engrenagem da vida e nos faz pertencer a um
Um Deus de amor. Um Deus de amor. E aí, claro que a gente volta-se de novo para a pessoa bendita de Jesus Cristo. E a gente pergunta para nós mesmos: será que Deus precisa orar para Deus? Se Jesus é Deus, por que Ele tem que orar para Deus? Desnecessário. O Filho de Deus precisava se batizar? Desnecessário. O Filho de Deus precisava amar? Ele era amor. Desnecessário. Não há ninguém que tenha ouvido Jesus Cristo, ou visto Jesus Cristo, que não tenha sido tocado pelo seu amor. O amor absoluto estava nele. Mas por que Jesus Cristo orava? É porque Ele sabia que eu e você iríamos existir. E nós precisaríamos de um bom modelo para alicerçar a nossa vida. Para dizer a nós mesmos que aquele que não precisava de oração, orou. Aquele que não precisava ser batizado, foi batizado biblicamente. Ele que não precisava da igreja, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele fundou a igreja. Ele fez todas essas coisas óbvias para deixar o exemplo para todos nós. É a Ele que você segue. Por favor, não siga só uma cruz. Não siga só um nome. Siga os princípios que Ele ensinou. Entre eles, a sua vida devocional. Há muitas pessoas hoje que acham um monte de coisa nas suas vidas, mas no entanto, não são pessoas de oração. Parece que de uma mesma fonte pode brotar águas doces e amargas. Pode-se servir a Deus e aos ídolos. Mas o que Deus está procurando é um coração íntegro, que realmente busque a Deus sobre todas as coisas. E faça isso através da oração. Os homens hoje querem ser conhecidos pelo número de seguidores que eles têm no Facebook e no Instagram. O homem e a mulher que Deus conhece é aquele que já decidiu seguir só uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Mas eles transpiram esta vida, esta intimidade, através da sua vida de oração. Porque é do íntimo do coração de um homem, de uma mulher, é que Deus tira o que Ele tem de melhor. É a nossa vida devocional. Por isso a Bíblia diz, quando um crente ora, algo sobrenatural acontece. Quando um crente ora, alguma coisa sobrenatural acontece. É o poder da oração. Essa oração secreta, essa oração espontânea, essa oração intencional, essa oração devocional. Como é preciosa a oração. A gente começa todo ano dizendo que Deus anda com saudades de muitos de vocês. Faz tempo que Deus não vê vocês de joelhos. Faz tempo que você não tem uma conversa com o Pai. O mundo está ouvindo a sua voz. Nós sabemos todos os gostos que você tem. O que você come, o que você bebe, por onde você anda, tudo que você faz. As redes sociais declaram isto. Mas qual foi a última vez que você viu alguém tirando um selfie em oração? Não existe selfies para isso. Aí todo mundo diz, porque é secreto. Será? Então, por favor, não seja um agente secreto de Jesus. Pratique a oração secreta. Porque Deus não tem um FBI. Ele tem servos. Ele tem seguidores. E hoje,
Sem dúvida nenhuma, o que Deus mais gostaria de nos sugerir é: devemos cuidar da nossa vida de oração. Porque é desta vida de oração e dessa intimidade é que brota as fontes da vida que nos abençoa. Então, precisamos concluir dizendo o seguinte: como é que vai a sua vida de oração? Talvez alguém já diga de bate-pronto: pastor, vai bem, obrigado. E geralmente é essa a resposta que a gente dá. Mas por que será que Jesus Cristo vai separar no sermão mais precioso que Ele pregou, quando o próprio Deus abre o seu coração para o homem, iniciando o seu ministério e falando de um tema tão sublime, a oração? Porque Deus sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós precisamos aprender a orar e revolucionar a nossa vida de oração. Qual foi a herança que seu pai e sua mãe te deixou? Dinheiro? Fez bem. Te deu cultura e educação? Fizeram bem, parabéns para eles. Mas a maior herança que podemos deixar para a nossa descendência é um pai e uma mãe de oração. Isso não sai da mente das crianças. Não sai. E quantas vezes eu me esqueci de tantas coisas que me ensinaram. Mas há uma coisa que eu nunca me esqueci. É dos homens e mulheres que Deus me deu na vida e que fizeram da oração a sua própria existência. Como Deus cercou a minha vida de pessoas assim, e continua cercando ainda pessoas assim. Vocês não imaginam o privilégio que a gente tem de saber que tivemos um grupo já amanhã cedinho, já orando a Deus, 7 da manhã. Gostoso a gente receber o recadinho da irmã Eunice dizendo quantas mulheres oraram, quantas mulheres estiveram presentes. Como é gostoso ver aquele grupo de terça-feira à noite, meus amigos de porta. Quantas vezes eu estou ali no gabinete atendendo pessoas e meus amigos de porta são os homens desta igreja fiéis, de joelhos naquela sala de oração. Isso muda o mundo. Isso muda o mundo. Dias atrás a porta estava aberta. No meio da tarde, havia um irmão que passou para aqui para orar. Eu vi a luz acesa, e sabe como a gente gosta de economizar energia elétrica, né? Falei, vou lá apagar a luz. A porta estava entreaberta e lá tinha um irmão. Eu tirei a mão do interruptor. Ele estava lá na sala de oração, estendendo a sua mão e orando por todas as famílias da igreja. Irmãos, que momento é aquele? Aí parece que o Espírito Santo de Deus, como um raio, atravessa a nossa alma e diz de novo, sussurrando pelo seu Espírito no nosso coração, que aquele homem está fazendo é o que a minha igreja mais necessita. Ele não estava de joelhos, mas ele ia, orava aqui, e com certeza não vi, mas deu volta em toda a sala, olhando para a fisionomia e para o rosto, quem sabe da tua família, e dizendo ao Deus eterno, de maneira devocional, Pai, é teu povo, abençoa este povo que se chama pelo teu nome. É diante dessas pessoas que o diabo treme, e nós que somos cristãos estremecemos dentro de nós, porque sabemos que a oração devocional de um homem e de uma mulher tem um poder incrível, um poder maravilhoso, um poder incrível. Há muitos anos atrás, na igreja que eu pastoreei em Vila Maria, nós tínhamos um trabalho pequenininho
num lugar chamado Cidade Seródia, onde fundamos uma igreja, a Igreja Batista de Cidade Seródia. É um lugarzinho pequenininho em Guarulhos, onde que nos garantiram que o aeroporto internacional de Cumbica não ia passar, mas passou do lado. Compramos um terreno, erguemos uma igreja ali. Eu me lembro de visitar um irmão. E o mais comovente é que sua família, naquelas ruas emburacadas e de barro, aquele tempo era barro, não tinha calçamento, eles levavam aquele senhor na cadeira de roda, para que ele pudesse todo dia de manhã orar na igreja. E quantas vezes a gente ia lá para resolver problema de muros externos, telhado que estava vazando e tudo mais. Acontecesse o que acontecesse, aquele homem acordava, tomava o seu café e dizia para alguém: você me leva na igreja? Ele morava pertinho. Lá ia ele sendo levado por alguém até a igreja. E se faltasse alguém dentro da sua casa, ele pedia antecipadamente que algum vizinho ou vizinha pudesse levá-lo até lá. E quando a pessoa levava ele na cadeira de roda, ele dizia assim: não saia daqui, porque vai ser rápido. E aquele homem não orava em voz baixa, ele orava em voz alta. Ele não tinha mais pernas boas para evangelizar, para falar de Cristo, mas ele fazia da sua hora devocional um verdadeiro testemunho para todos os seus vizinhos. E ele falava com Deus: Senhor, obrigado, porque antes eu não tinha uma igreja nesse lugar, agora o Senhor me deu esse templo, esta igreja. Muito obrigado. E eu quero te agradecer pelo seu José, pela dona Maria, que veio hoje me trazer até esse lugar. Que o Senhor abençoe esta pessoa, que o Senhor abençoe esse meu vizinho tão querido e amado, que o Senhor cuide da sua vida, cuida dos seus filhos. E fazia um breve relato da vida de quem empurrava a cadeira. Se as pessoas que empurravam aquela cadeira soubessem o quanto que eles seriam abençoados. Irmãos, voltamos várias vezes naquele lugar. E quando a gente ia batizar as pessoas, a gente perguntava assim: quando tudo começou? A palavra era sempre a mesma: eu vim aqui empurrando o irmão João, para ele fazer a oração dele de manhã. E acabei gostando. Entreguei minha vida a Jesus, e minha vida foi transformada. Claro que eu não podia dizer para ele: se ajoelhe em devoção ao seu Deus poderoso. Ele já estava prostrado. Mas eu gosto muito de crentes que já estão com seu coração interno prostrado diante de um Deus que tudo pode e faz da oração a maior ferramenta para abençoar o mundo. Por favor, meu irmão, não se descuide, por favor. Não se descuide da sua vida de oração. Pelo contrário, invista na sua vida de oração, porque bem provavelmente as fontes da vida estão ali naquele lugar maravilhoso, o lugar de oração. Eu tenho o meu lugar secreto, você tem o seu? Lá no teu CEP, ou no meu CEP, tem um lugar que tem o CEP de Deus? Porque me parece que Deus está dizendo que isso tem que ser intencional. Às vezes nós temos o CEP daqui, mas Deus não tem um CEP na sua casa, não tem um ponto de encontro, não tem um lugar de devoção, não tem um lugar onde o nome dele é invocado. Eu não sei se Satanás tem cegado o nosso entendimento, porque estamos tão cheios de atividade, mas vazios de Deus. Por favor, que haja enchimento do Espírito Santo na sua vida, que a sua vida devocional seja transbordante, que as suas orações sejam intencionais,
E que o lugar secreto da tua casa, mesmo que seja um avental no teu rosto, possa ser o lugar mais precioso que Deus tem na face da terra, que diz respeito à sua vida e à sua existência. Vá para esse lugar sempre e diga para o Pai eterno: Senhor, eis-me aqui outra vez. Eis-me aqui, Senhor, no lugar secreto, orando ao Deus que tudo vê e te pedindo mais uma vez: abençoe a minha vida, abençoa aqueles que são meus, abençoa as pessoas que eu conheço, abençoa tudo que diz respeito à minha vida, porque tudo que tenho e possuo pertence ao Senhor. Esse é o lugar secreto da nossa vida. Esse é o lugar secreto. Você tem um lugar assim? Ok. Então nessa tarde, afinal hoje é dia do Senhor, olhe para um cantinho da sua casa e diga para você mesmo e diga para Deus: Senhor, esse vai ser meu lugar secreto. É aqui que eu vou derramar a minha alma diante de Ti. É aqui que eu vou ter um encontro sempre com o Senhor. É aqui que eu vou vencer o inimigo. É aqui que eu vou prevalecer na minha vida. É aqui nesse lugar onde eu vou orar pelos meus irmãos e meus amigos. É nesse lugar, é daqui que bênçãos serão multiplicadas sobre a face da terra, porque eis aqui o meu lugar secreto, o lugar mais precioso da minha vida e da minha existência. E que assim Deus possa nos abençoar, e que aquele lugar que você escolher, que haja como havia sempre no templo de Deus, uma luz que nunca se apagava. Por isso até hoje, em todos os lugares do mundo que você chega e que existe uma tradição de oração, haverá uma lâmpada que nunca se apaga, para lembrar da oração do justo, que segundo a tradição judaica é como um incenso que sobe à presença de Deus. É a oração dos santos. Esta é a oração que muda o mundo, no meu CEP, no lugar secreto. Vamos orar, querido.